Oi, gente. Então, assim, para responder, né, a pergunta que tá todo mundo perguntando, Cíntia, o que foi que aconteceu para tu mudar assim tão radicalmente? Então, a resposta é o seguinte: eu nunca fui evangélica, né? Na realidade, eu nunca aceitei de verdade. Eu sempre entrei e saí, né? E eu nunca tinha tido um encontro com Deus, sabe? Eu nunca tinha passado pelo que eu passei. Então, assim, eu vou contar a vocês só um pouquinho, né, do que aconteceu, porque foi muito marcante, né? Eu aceitei numa quarta-feira e pedindo a Deus, né, para que não fosse do mesmo jeito, para que se eu aceitasse fosse uma coisa realmente de verdade, né, que eu não saísse mais. Mas eu estava esperando que Deus me confirmasse o que eu estava pedindo a Ele, né, porque assim eu achava que Ele estava distante, que Ele não estava me escutando, né, então eu falando com Ele todinho e aí isso foi na quarta. Na quinta eu fui para a célula, né, da igreja. E na célula da igreja, após ela, eu vim para casa todinho. E uma irmã da igreja chegou para mim e disse assim: Cíntia, vamos para o seminário de cura espiritual. E eu disse: eu não estava com condições de ir, né? Ela disse: não, mas eu estou lhe convidando. Você quer ir? Eu disse: eu vou, vai ser um presente. E eu fui. Lá na cura espiritual foram 3 dias, né? 3 dias que nada paga o que aconteceu, né? Foi toda uma mudança realmente de vida. Foi saber de coisas que em nenhuma igreja fala, entendeu? Porque é com você e o mundo espiritual, porque a gente pensa que é uma coisa que é tudo isso que falam no normal, é o que a gente vê. E o mundo espiritual é o que a gente não vê, sabe? É o que está ao redor da gente. Então, isso daí é uma coisa muito forte, sabe? E aí, eu não vou contar o que aconteceu no seminário, porque é muito forte. Vocês, com os olhos naturais, vocês não vão conseguir entender. Mas a minha resposta veio 15 dias após desse seminário, que eu fiz o outro de vícios, né? Seminário sobre vícios. Então, nesse seminário, o primeiro dia foi uma maravilha, o segundo dia foi uma coisa que eu não consigo explicar, sabe? Mas eu vou tentar só um pouquinho. Estávamos num quarto, né? Às 4, porque é sempre em 4, né? Que fica dentro do quarto. E estávamos conversando, brincando, tudinho, coisa de mulheres, né? Brincando e tal. E aí, o que é que acontece? Minha irmã também foi e pediu pra gente parar, porque ela queria dormir. E aí eu disse: não, tudo bem. Aí falei com as meninas: quem é que puxa a oração? Aí uma delas começou a orar, enquanto a outra também estava orando, mas aí ela começou a falar em línguas, a orar em línguas e traduzir ao mesmo tempo. E foi uma coisa assim, né? Foi tomando a gente, tomando a gente. De repente a outra desce do beliche e faz assim: vocês viram esse homem de branco passando? Então assim, foi aí que as coisas ficaram, sabe, mais emocionantes e tudo tremia. E era uma coisa assim que não tem explicação, não tem, sabe? Foi Deus purinho ali, sabe? Foi uma visita do Espírito Santo. E o mais engraçado foi que depois que houve aquele negócio todinho, né? Que a irmã falou lá no quarto e tal, pelo Espírito Santo. De manhã, quando eu me acordei, cheia de perguntas, porque eu não entendi o que estava acontecendo, né? Então, cheia de perguntas e tal. E aí, o que é que acontece?
a irmã chegou e disse-me assim: Cíntia, que luz era aquela no quarto? Vocês estavam fazendo o quê? Que tava uma luz anormal no quarto. Detalhe, tava desligado. A luz, ela tava desligada. Então, assim, foi uma coisa que, sabe? Foi a presença de Deus que tava ali, sabe? Foi Ele purinho. E Ele me respondeu. Entende? Ele me respondeu. Então, assim, eu deixei o mundo numa fase que eu tava bem, sabe? Que tava saindo, tava brincando e tal, mas tinha um vazio. E o vazio era grande, o vazio era tremendo. E hoje esse vazio não existe mais, está tomado. Então, assim, eu só queria gravar isso daqui porque Deus estava me incomodando para falar, porque muita gente, né, perguntando: Cíntia, por que essa mudança? Por que essa mudança? O que aconteceu? Então, eu só posso dizer a vocês que eu conheci esse Deus que cura, esse Deus que renova. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que Ele é o Deus do impossível, que Ele cuida, que Ele responde sim, mas é no tempo dEle, é tudo no tempo dEle, tudo no tempo dEle. Então, assim, gente, por favor, conversa com Ele, sabe? Tenha uma intimidade com Deus, porque Ele é maravilhoso, sabe? E se vocês puderem fazer essa cura espiritual, para vocês entenderem o que é que acontece, porque é muito importante a gente saber que eu, com 46 anos de idade, eu nunca pensei que fosse tão grave as coisas, sabe? Um simples beijo, o sexo em si, tudo, não é tão normal, não é tão simples. Então, fica aí a dica a vocês. Se vocês quiserem aprofundar mais um pouquinho, tudinho, entrem em contato comigo, que eu vou falar para vocês do seminário, né? De como é, de quando vai ter. Sempre tem, todo mês tem um diferente. Então eu vou estar falando para vocês, mas é sério, gente. Tomem cuidado com o que estão fazendo, porque a vinda de Cristo está próxima, está muito próxima. Ele fala que os dias serão abreviados e vocês estão sentindo o tanto as horas estão voando. A gente acorda, daqui a pouco é de noite, não dá tempo mais de a gente fazer nada. Então tá às portas, sabe? Tá às portas. A Bíblia diz, quem for santo, se santifique mais, né? E quem for pecador, que peque mais. Então, tá aí, tá dito, né? Fiquem com Deus. E obrigado por ter escutado até agora. Deus abençoe. Amo vocês.